Neste programa, a gente faz uma terceira rodada sobre o piso salarial do farmacêutico. Desta vez, eu trago uma opinião divergente. O meu convidado explica o que a farmácia precisa fazer para conseguir pagar um piso de R$ 6.500, caso o projeto do deputado federal André Abdon seja aprovado no Congresso Nacional. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viviane e você está no canal da Ascoferj no YouTube. Este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas sobre temas do canal Farma. A cada semana a gente traz um novo convidado para debater um novo assunto. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal para não esquecer, é de graça, não te custa nada, e ative o sininho das notificações. Dessa forma você sempre vai ser notificado quando a gente postar um conteúdo novo aqui no canal. E além disso, você também pode ouvir este programa em formato podcast nas plataformas Spotify e Google Podcasts. Bom, este é o terceiro programa que fazemos sobre piso salarial do farmacêutico. Nos programas anteriores a gente entrevistou o Kadri El-Wad, mas alguns comentários no canal, algumas pessoas disseram que o canal não estava sendo imparcial. E aí a gente resolveu fazer um terceiro programa, agora com um convidado que tem um argumento matemático, digamos assim, um pouco diferente do argumento do Kadri, mas que também entende bastante do assunto. Está aqui comigo hoje o Adriano Chinetes, da Gestão Farma. Adriano, muito obrigada pela sua participação e por topar vir aqui no canal fazer esse contraponto. É sempre um assunto delicado, mas a gente acha importante trazer uma outra visão sobre esse assunto do piso salarial do farmacêutico. Obrigada. Eu que agradeço, Viviane, mais uma vez aí pelo convite. É um assunto delicado, mas como a gente falou, é matemática e adaptação de mercado. O Adriano, mais uma vez aqui no canal com a gente, sempre trazendo conteúdos muito interessantes. Adriano, muito bom ter você aqui de novo. Acho que a pergunta a principal pergunta disso tudo, é se as farmácias de pequeno e médio porte teriam condições de pagar um piso salarial de R$ 6.500, que é o projeto do deputado federal André Abdon, que tramita no Congresso Nacional. Então, e se esse projeto for aprovado? Se esse projeto passar, como é que fica? Na visão do Kadri, diante de um argumento matemático, as farmácias não teriam condições. E a gente vai conhecer agora o argumento do Adriano sobre esse assunto. Viviane, primeiro vamos deixar claro que o Kadri é um parceiro, um parceirão meu, a gente conversa praticamente todo dia, tá? Em nenhum momento o que ele falou, ele está errado. Matematicamente, financeiramente falando, todos os argumentos deles são plausíveis, estão corretos, tá? Ele não falou, se me permite falar, ele não falou nenhuma besteira, ele está correto no que ele falou. O conceito que eu trago hoje, Viviane, pensando um pouquinho aí, tudo que a gente já passou no mercado farmacêutico, falar aqui um pouquinho, algumas situações que nós passamos, que houve uma adaptação de mercado pela farmácia, seja farmácia de pequeno, médio, grande porte, farmácia independente, farmácia, aí as grandes redes corporativas. Vamos pegar 20 anos atrás, vamos voltar um pouquinho no tempo, existia uma grande gama de sonegação fiscal. Isso era normal no varejo farma. Era muito normal uma farmácia aí sonegar entre 60% e 90%. E a gente escutava muito lá atrás assim, Viviane, não, mas se eu tiver que pagar todo o imposto, eu não fico no mercado, eu vou quebrar, eu não consigo pagar. Houve um processo de ajuste fiscal com a entrada de substituição tributária, enfim, uma formalização do imposto, que muitas farmácias se adaptaram e estão no mercado até hoje. Claro, algumas fecharam, que não tinha gestão, mas se a gente pegar a escala de abertura de farmácia de lá para cá, foi enorme, comparando com o que fechou. Então, houve uma adaptação. Quer ver uma outra situação? A entrada do genérico, Se a gente falar lá na entrada do genérico, da Lei 9.787, lá em alguns anos atrás, acho que 22, 21 anos atrás, que quando veio aquela condição comercial muito boa para a farmácia, e a grande rede corporativa viu aí um lastro para começar a fazer uma estratégia de mercado e dar um desconto diferente, muito proprietário de farmácia independente falou, não posso acompanhar a grande rede corporativa, senão eu quebro. Hoje, muita farmácia acompanha a precificação da grande rede corporativa e não quebrou, está no mercado, começou a fazer gestão. E se a gente pegar outros pontos, Diane, queda de condição comercial, se a gente pegar a condição comercial de medicamento que a gente tinha aí há 15, 20 anos atrás, hoje é metade.
Farmácia quebrou? Não, a farmácia foi se adaptando. Então, esse conceito que eu falo é o processo de adaptação que a farmácia consegue ter para quem tem um mínimo de gestão para conseguir se manter no mercado. Ou seja, você está dizendo que se por acaso o Congresso aprovar um piso salarial de R$ 6.500, o mercado, o setor vai se adaptar a esse novo piso? É isso que você está querendo dizer? Exatamente. É claro, Viviane, que se a gente pegar farmácias hoje que faturam ali 70, 80, 90 mil, que o proprietário passa a não ser o farmacêutico, o proprietário da empresa, é claro que vai sofrer, claro que vai sofrer. O CADRI mostrou isso para nós. Economicamente, vai sofrer, isso é fato, tá? Mas existe um processo de crescimento, precisa crescer, precisa aumentar a venda e precisa fazer a gestão desse processo para conseguir manter. E quando a gente fala de adaptação, ô Viviane, né, eu acho que a grande pergunta que você quer fazer, Adriano, mas da onde vai tirar esse valor, né? Da onde vem essa conta para conseguir pagar essa despesa a mais com o pessoal? Que acho que é o que todo mundo quer saber. Eu fiz um cálculo básico aqui hoje, na verdade, ali em média hoje, dependendo do estado, o piso do farmacêutico fica entre 3.100 a 4.000 reais. Deve ter alguma variação ali, dependendo do sindicato do estado. Se a gente pegar hoje, levar em consideração quanto seria esse aumento, o aumento não é de 6 mil, o aumento é de metade, né? Porque metade a gente já paga, aproximadamente metade. Então, se a gente pegar hoje uma farmácia que está no lucro real, 3 mil, com imposto proporcional férias, 13º, passa a ser um aumento de R$ 5.100. Farmácia que está no Simples Nacional, aproximadamente R$ 4.250. Então, assim, é um aumento significativo. Só que hoje, Viviane, se a gente pensar que isso entra como lei, e entra para todo o território nacional, e entra para todas as farmácias, todas vão ter que ter um processo de adaptação. Vamos pegar um contraponto bem distante da farmácia de menor porte para a farmácia de maior porte. Vamos pegar a grande rede corporativa. Vamos fazer aqui, dar um exemplo, uma grande rede corporativa que tem 2 mil pontos de venda. Bom, se a gente pegar 2 mil pontos de vendas, vezes aí um aumento de despesa de um mês para o outro, de 5 mil, em torno de R$ 5.200, nós estamos falando de 10 milhões de despesa a mês, que aumenta para uma grande rede corporativa. Ela vai conseguir cortar a despesa em curto, médio prazo para conseguir cobrir essa conta? Claro que não, Viviane. Ela vai conseguir melhorar a condição comercial dela para pagar essa conta? Claro que não. E aí, que é o grande ponto que eu penso que, como é uma regra para todo o mercado, existe um lastro que a gente pode trabalhar, que é o desconto comercial que a gente dá para o cliente. Resumindo, quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor final. A farmácia vai reduzir o desconto que ela aplica aos produtos. Exatamente. Vamos pegar, né, mais uma vez a última entrevista, a entrevista do CADRI, ele deu um exemplo de uma farmácia que dava ali em média de 20 a 23 mil de desconto. Vai ter que ter um processo de gestão e uma reprecificação ali. Vai ter que ajustar a parte de precificação, porque onde eu estava dando 20 mil, se eu vou ter uma despesa de 5, 6 mil a mais, eu vou ter que reduzir essa precificação minha, né, pela metade, talvez abaixar 40%, 30%, para quê? Para pagar essa conta. E isso, Viviane, o que eu enxergo? Adriano da Gestão Farma, tá? Isso vai ser regra para o mercado todo, porque não existe um outro lastro para conseguir pagar essa conta. E sendo regra para o mercado todo, a gente pode dizer então que reduzir o desconto não vai reduzir a competitividade das empresas, porque todas vão cair. Exatamente, todas vão ter que agir da mesma forma. Então, eu pego uma farmácia de maior porte de venda, uma grande rede corporativa que tem uma média de desconto, por exemplo, de 20%, ela vai ter que baixar para 13, 14 para pagar essa conta. A farmácia de menor porte vai ter que seguir a mesma regra. A farmácia de médio, grande porte vai ter que seguir a mesma regra. É claro que tem que ter um processo de gestão de precificação, vai ter que dar um descontinho diferenciado no que é estratégico, diminuir onde não é estratégico, aí é uma outra parte que é a questão de gestão de precificação, mas ao modo nosso de entender, né, é que vai existir, se cai uma lei dessa e realmente onera a farmácia como a gente está imaginando, Viviane, vai ter um processo de adaptação e quem vai pagar essa conta, pelo menos no nosso entendimento, é o consumidor final. O que também não é bom, né? O que também não é bom. Isso acaba aí, e é claro que economicamente pode ter aumento de inflação, um monte de situação, mas uma coisa é certa, a farmácia que não fizer gestão nesse lastro de precificação que eu enxergo, que as farmácias podem recorrer a isso hoje, não consegue ficar no mercado com um aumento de despesa desse, com certeza.
Bom, e se você está gostando dessa minha conversa, desse contraponto que o Adriano está apresentando no programa de hoje, deixe o seu like, compartilhe com sua rede de contatos e escreva, comente a sua opinião sobre isso. O que você acha, né, que faz mais sentido para você, para o seu negócio? Essa tese do Adriano faz mais sentido que a tese do Kadri ou não? A tese do Kadri faz mais sentido para você? Comenta aqui embaixo que a gente quer muito saber. E eu vou aproveitar, vou colocar o link aqui em cima de uma entrevista que eu fiz com o Adriano, que está fazendo muito sucesso, 5 operações de risco para sua farmácia. Adriano, por que o varejo farmacêutico dá tanto desconto nos produtos? Viviane, isso é estratégia de mercado. Na verdade, não é o varejo farma. Todo varejo trabalha dessa forma. Vamos dar um outro exemplo paralelo, que é o varejo alimentício, ali, o supermercadista. Você está acostumado a entrar em supermercado e ver lá preço de arroz, feijão, os produtos de necessidade com promoção. Ali é a mesma regra que a gente usa hoje para o varejo farma. É colocar alguns produtos estratégicos para atrair cliente dentro da loja e conseguir fazer ali o mix de venda que toda farmácia deve fazer. É um desconto alto? É um desconto alto. Eu penso, como gestor, né, como consultor do ramo varejo farma, a gente tem cliente hoje que o mercado necessita que ele tenha um desconto médio de quase 30% por mês. Como eu tenho cliente que o desconto médio fica em 17, 18, isso depende muito do mercado que ele está inserido, mas é uma estratégia de mercado. Se eu tenho uma concorrência do meu lado que está me forçando e eu estou mapeando, eu estou vendo que ela está saindo na frente, eu tenho que acompanhar, Viviane. Entendeu? E é possível acompanhar. O que precisa é entender a gestão que tem que ser feito, é entender os números, ter os grupos de produto correto, ter um mix de produto correto, saber o tamanho do passo que a gente pode dar, tá? Eu costumo falar assim, Viviane, hoje existe uma controvérsia muito grande que muito cliente liga para mim e fala assim, Adriano, está abrindo uma grande rede do meu lado. Eu falo, ótimo. Eu falo, mas por que é ótimo? Você está ficando louco? Não, porque eu sei que vai aumentar o nosso faturamento, a gente trabalha certinho. Porque quando abre uma grande rede corporativa do meu lado, aumenta o fluxo de orçamento de consumidor, Viviane. E se eu tenho uma regra de precificação adequada, parte desse consumidor que procura a grande rede vai escoar para a minha farmácia. Isso vai acontecer. E se eu estiver trabalhando certinho, a gente vai crescer. Vai crescer. Então, assim, o que a gente precisa entender é que dá para pagar essa conta, se for regra para todo mundo, dá para pagar. O que necessita é um processo de gestão de precificação adequada, onde vai ter que derrubar, assim, um desconto médio para o consumidor, não tem jeito. Tá, mas então, você está falando gestão de precificação adequada, gestão de precificação adequada. O pequeno varejista sabe fazer essa gestão, isso já é um assunto para um outro programa, eu acho, né? O pequeno varejista consegue fazer essa gestão de precificação de forma adequada? Viviane, aí entra um contraponto, que é o que a gente fala de análise de mercado também. Eu costumo falar, Viviane, que não existe farmácia pequena, entre aspas, ou farmácia grande. Existe o sonho da pessoa em tocar o seu negócio. Se eu tenho uma farmácia hoje que ela fatura 80 mil, 60 mil, 50 mil, e eu consigo tirar minha renda dali, eu tenho que estar apto a fazer o gerenciamento dela como se ela vendesse 1 milhão. E isso é difícil do pequeno varejista entender. Ele tem que entender que, independente do faturamento dele, ele tem que estar apto para fazer a gestão dele, para se manter ou crescer no mercado. Então, o pequeno varejista vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, mas muito pelo comportamento dele de pensar assim, eu sou pequeno, eu não preciso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Enquanto o pequeno varejista, o pequeno gestor, Viviane, estiver pensando dessa maneira, não é o aumento do piso salarial, não é um aumento de imposto, não é o aumento da concorrência que vai derrubá-lo, é o próprio comportamento dele. Por quê? Porque ele não está entendendo a necessidade que ele tem que mudar. Então, como eu disse, o pequeno varejista pode sofrer mais se uma mudança dessa ocorre? Claro que pode, né? O Kadri mostrou isso. Ele vai sofrer mais para conseguir se adaptar a esse processo de precificação, tentar, de alguma forma, buscar esse valor em algum lugar? Claro que vai. Mas só se mantém no mercado, Viviane, quem se especializa. Com você, assim, comigo é assim, e com o gestor da farmácia também precisa ser dessa forma. E é por isso que a gente produz conteúdo semanal aqui no canal da Ascoferj, justamente para ajudar você que precisa estudar um pouco mais, que precisa entender um pouco mais. Se você quer um programa em que a gente fale só sobre precificação, comenta aqui embaixo, dizendo, olha, eu quero sim um programa que me ensine como precificar corretamente os meus produtos, porque a gente vai providenciar,
tá bom? Se você gostou da entrevista do Adriano, deixa o seu like, compartilha. Eu acho que o Adriano quer dar um último recadinho. Pode falar, Adriano. Eu só queria dar mais um exemplo. Isso não é assim, essa questão de ajuste, né, de resultado para a farmácia, ela não pode estar ligado só uma situação que de repente é imposta para a farmácia. Hoje, qualquer proprietário de farmácia pode pensar da seguinte forma: peraí, será que o desconto que eu estou dando está correto? Se eu estou faturando ali 130, 150 mil, se eu diminuir 3% médio o meu desconto, fizer isso de forma adequada, eu melhoro minha lucratividade em 4 mil, 5 mil reais por mês, que no ano dá 60, 70 mil. Isso já está no poder dele. Só que existe muito comportamento, né, Viviane, de que eu só me mexo quando alguém bate em mim. O pequeno varejista precisa mudar isso, precisa mudar. Alguns dias atrás, teve um varejista que entrou em contato com a gente, porque ele fez um investimento na loja dele, e ele colocou lá uma prestação de quase 6 mil reais. Ele falou: Adriano, não tem como eu pagar, eu preciso ajustar minha loja. Eu ajustei o resultado dele para gerar um resultado mensal para ele de 8. Então, quer dizer, ele tem até um lastrinho a mais para pagar esse investimento que ele fez. Ele não teve a capacidade de fazer isso, mas ele procurou alguém que possa. Tem vários profissionais do mercado que podem fazer isso. O que precisa mudar é o comportamento do gestor, principalmente do pequeno e médio, e entender o que precisa ser feito. Maravilha. Bom, se você gostou do conteúdo com o Adriano, deixe o seu like, compartilhe, comente, diga pra gente o que você achou, tá bom? Obrigada pela sua companhia, eu te vejo na próxima terça-feira e não se esqueça de que você também pode ouvir essa entrevista em formato podcast no Spotify e na plataforma de podcast do Google. Até a próxima terça. Tchau!